Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa série aqui de estudos, né, diante dos acontecimentos aí da quarentena, e é um momento também para a gente estudar a Palavra de Deus. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu cheguei a falar no vídeo anterior: como somos salvos, certo? Eu só fiz pincelar, e hoje a gente vai ler alguns textos da Bíblia para a gente entender como é que funciona a salvação segundo a Bíblia, segundo a doutrina protestante. Claro que eu estou falando aqui, né? Segundo a doutrina protestante. Então a gente vai ler alguns textos aqui para falar o que é comum em todos esses textos. Vocês vão até que podem me dizer o que é comum nesses textos, né? Para a gente ter certeza de que o método da salvação está sendo usado de forma correta. Vamos lá? O primeiro texto eu já falei no vídeo anterior, que é o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir todos esses textos, tá? É o momento de você juntar com sua família, você ler direitinho, você acompanhar, anotar suas dúvidas, certo? Você pode me mandar para mim direct via Instagram, pode mandar para o meu privado também, não tem problema nenhum, que eu vou responder à medida possível. Se for muita gente perguntando sobre o mesmo assunto, eu vou fazer um vídeo explicando, certo? Então vamos lá, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Vamos fazer uma pausa. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Você não merecia ser salvo, certo? Você não merece, não merecia. A gente viu no vídeo anterior que você não presta, que você é ruim, seu coração é ruim, certo? Porque você não escolhe Deus, você escolhe sua carne, sua própria natureza. Você escolhe os seus deleites, seus prazeres, certo? Somos egoístas natos. Então pronto. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Deus fez um favor a gente não tinha direito de ser salvo. Deus fez esse favor. Então, qual meio que Deus utilizou para isso? A fé. E essa fé aqui é a fé salvífica, não é uma fé que o pessoal fica falando por aí de eu tenho fé que você vai ser curado, eu tenho fé que você vai sair dessa cadeira de roda. Não tem nada a ver com essa fé aí, certo? Uma fé salvífica, uma fé íntima. É uma fé que só você e Deus é capaz de demonstrar, aquela convicção do seu coração que há um Deus, há um Redentor e que Ele vive, que Ele ressuscitou dos mortos, que foi Cristo Jesus. Essa convicção que ninguém tira, essa é a fé. Aí a fé devida não é a fé em coisas, é a fé no Messias. Essa é a fé salvífica, certo? Então, pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? A fé. Isto se refere à fé, certo? Se fosse referir à graça, falava aquilo. Então isto não vem de vós, nem essa fé aí que a gente tem, essa convicção, não vem da gente, vem do próprio Deus que coloca na gente. É um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Olha o que esse texto diz. A Bíblia fala que a salvação é mediante a fé e não por obras. Não é pela bondade do seu coração, não é pela caridade que você faz, não é pelo velhinho que você ajuda a atravessar a rua. Não é, sei lá, você não é usuário de drogas, você não bebe com frequência, né? Você é um bom pai, um bom filho, um bom esposo, não trai sua mulher. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso não garante salvação nenhuma e não implica salvação nenhuma. O que a Bíblia está falando aqui é por meio da fé, essa convicção íntima que você tem no Messias. E não é por obras, para que você não se glorie, porque você poderia chegar a bater no peito e dizer: a salvação foi eu que conquistei, e o mérito, cara, sinto lhe informar, não é seu, é de Cristo na cruz do Calvário. O mérito é dele, por isso que você não consegue se salvar, por isso que o Redentor teve que vir. Porque se fosse por obras, você ia bater no seu peito e ia dizer: não, eu que me salvei, então eu sou praticamente um Deus, né? Então, e não é essa a perspectiva que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para lhe rebaixar. Inclusive, isso é o divisor de águas em todas as religiões do planeta. O cristianismo é a única religião do planeta que prega o demérito, não prega o mérito.
Ou seja, em qualquer outra religião, o que é que vai acontecer? Você vai precisar fazer atos de bondade para merecer o favor de Deus. No cristianismo, não. O cristianismo pega o demérito. É só mediante a fé, e o mérito é de Cristo, na cruz do Calvário, que salvou você. Não é você que se salva, certo? Você não merece o favor de Deus pelas coisas que você faz ou que deixa de fazer. Você recebe o favor de Deus mediante a graça e misericórdia de Deus, e ainda assim porque você não mereceu, certo? Entendido isso? Vamos ver mais textos aqui. João capítulo 5 ao 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o texto falando de crer, de fé novamente. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós só nos tornamos filhos de Deus porque a gente recebeu seu filho e a gente creu nele. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, olha mais uma vez aí as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha mais uma vez. Por que você não é salvo pelas obras? Porque o mérito não é seu. O mérito é de Jesus na cruz. Então, Ele que pagou o preço do seu e do meu pecado em nosso lugar. Certo? Vamos ver. 1 de Pedro 1,8,9. Ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, a salvação da vida. Né? Então, mais uma vez, nós temos aí a fé, nós temos a graça, nós temos a ausência de obras, e nós temos Jesus Cristo nesse papel aí. Outro, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse caso aqui, primeiro do judeu e depois do grego, é por causa da antiga aliança e nova aliança. Isso aqui pode ser objeto de outro texto, de outro vídeo, perdão. Agora, Saulo, você me falou, então só basta crer? Eu creio. E aí? Então, já que basta crer, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele ressuscitou dos mortos, eu acredito que Ele limpou os meus pecados, eu acredito em tudo aí que você falou, Saulo. E aí, então só basta crer? Mas minha vida anda toda desregrada. Aí que está o problema. Aí que nasce o problema. Porque não basta somente crer, em que sentido? Porque entenda uma coisa: fé e obras. A fé é aquilo que faz você ter a sua salvação. Só que as obras é a demonstração dessa convicção do seu coração. Certo? Então, você não pratica as boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras por ser salvo. Você entendeu a diferença? A diferença é essa. Que as obras que você faz não lhe garante nada. Certo? Porque muita gente aí faz coisas boas, faz milhares de obras de caridade aí, mas o coração está longe de Deus. Entendeu? A gente já viu que bondade e salvação não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma. Certo? Então, basta somente crer e não demonstrar isso através de seus frutos? Não. A gente vai ver um texto aqui agora. Olha isso. O que Tito, capítulo 2, 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Está vendo? O que o capítulo 2 de Tito diz? Que a gente tem que renunciar à impiedade. Se a gente não renunciar, isso é uma demonstração, é uma prova
que a convicção íntima que você tem não tem a ver com Jesus Cristo. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é a convicção íntima, porque a convicção íntima, essa fé salvífica, vai transformar a sua vida. Se não transformar a sua vida, tem alguma coisa errada. Certo? Entendido esse ponto? Então, e a pergunta é, então como eu vou saber que eu sou salvo? Como é que eu vou saber disso? A Bíblia também nos diz como você faz para saber que é salvo. Tem vários textos, né? Eu pego sempre os principais aqui para a gente tentar ganhar tempo ao máximo aqui. Esse vídeo já está ficando até longo demais, né? Eu preciso fazer no máximo 10 no máximo. Mas vamos tentar fechar a questão aqui. Primeiro, pela obediência. Olhe que 1 João, capítulo 1, 6 e 7. Essa aqui é epístola, não é evangelista, certo? E vai falar da obediência. Olha isso. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha isso. Nós, se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andamos nas trevas, estamos mentindo. Somos mentirosos. Outra coisa, a perseverança. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso aqui foi lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 19, onde algumas pessoas estavam se apartando do meio dos apóstolos. Estavam se apartando, principalmente de João. Então, quando eles estavam se apartando e não estavam voltando mais, estavam seguindo seus próprios deleites, a sua vontade da sua carne, o que era que acontecia? Aí ele vai e responde, não, mas ele não era dos nossos. Entendeu? Então, se ele foi, é porque ele não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria permanecido. Então, a perseverança também é uma característica de um salvo. Porque um salvo, ele vai ficar até o fim. Ele perseverará até o fim. Outro texto, para a gente encerrar, para não ficar muito longo. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, mais uma vez aí, a frutificação. Então, se você não produz frutos bons, você vai ser cortado e lançado no fogo. Isso aqui é uma metáfora, né? Para falar de condenação, né? Você será condenado, porque os frutos devem acompanhar a árvore, né? Então, se os frutos não acompanham a natureza da árvore, então é muito difícil que essa pessoa seja salva. E o principal é cumprir a vontade de Deus. Então, aquele que me ama, cumpre a vontade de Deus. Ou seja, faz a vontade de Deus. Então, e onde a gente vê a vontade de Deus? Onde é que a gente... Saulo, onde é que a gente pode ter certeza que a gente ouve a voz de Deus, a palavra de Deus? É onde? É em profeta de hoje em dia aí? Não. É na própria Bíblia. Na Bíblia é a boca de Deus, é Deus falando. Então, tudo que está aqui a gente entende, um protestante entende como verdade. E a gente aplica na nossa vida. Entendeu? Então, se a gente entende isso aqui como nossa regra de fé e prática, fica mais fácil, porque a gente entende que isso aqui é a verdade, isso aqui é a boca de Deus. Se isso aqui é a boca de Deus, se a gente cumprir o que está escrito, a gente tem provas aí suficientes de que a pessoa é salva. Mas mesmo assim, salvação é uma competência de Deus. Isso aí a gente só consegue ter sinais, né? Mas certeza a gente não tem. Porque eu vou te dizer uma coisa, sendo bem sincero, existem pessoas dentro da igreja que não serão salvos, existe hoje pessoas fora da igreja que serão salvos. Entendeu? Então, salvação é uma competência de Deus. A gente só vê sinais. E cada homem ou mulher examine-se a si mesmo para ver se cumpre os requisitos bíblicos, certo? Porque nem eu, nem pastor nenhum tem condições de afirmar quem é salvo e quem não é, certo? Então é isso. Boa noite.